Oi, tudo bem com vocês? Então, sou a professora Sandy Moreira, estou ministrando aula para vocês da disciplina de Introdução ao SUS e Ética Profissional. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante importante aí para o Sistema Único de Saúde, né? E também ali em relação à ética profissional, aos cuidados com os pacientes. A gente tem um problema muito grande em relação aos profissionais de saúde, né, na atualidade, que é a questão, né, dessa questão mecânica, né, da falta de afeto, da falta de um olhar humanizado para o paciente, né, de um cuidado, não só dos profissionais de saúde, mas também da gestão, né, do Sistema Único de Saúde. Então, é uma questão que o SUS ele se preocupa bastante em relação, né, que a gente vê aí dentro dos seus princípios e diretrizes, a fazer com que o paciente se sinta bem, né, com que o paciente se sinta confortável, que ele se sinta acolhido pelos profissionais que estão ali o atendendo. Mas a gente tem aí, infelizmente, algumas dificuldades. Vamos falar sobre o tópico 1, que fala sobre a humanização na saúde, do tema da aula SUS e a Política Nacional de Humanização, tá? Então, realmente, a humanização ela é super necessária. Não é só aprender, né, por exemplo, administrar um medicamento ou executar alguma tarefa ali específica. O tratamento do paciente é como um todo. A saúde ela é um todo, não só físico, mas também emocional, o cuidado, a atenção. Tudo isso vai fazer diferença no seu, né, para você ser ou não um bom profissional. Quem aqui, quantas vezes, provavelmente, quem de vocês já não foi ali um profissional e foram mal atendidos, ou o profissional mal olhou no seu rosto, né, mal perguntou o que você estava sentindo, já te deu ali um diagnóstico ou passou um medicamento para você tomar. Então, você se sente mal, você não se sente você não sente confiança naquele profissional. E a humanização, ela é super necessária. Vamos falar um pouquinho mais. As leis orgânicas da saúde, as LOS, a gente tem aí 8.080, 8.142, elas regulamentam esses princípios, reafirmando aí a saúde como um direito universal e fundamental, né, do ser humano. Saúde é resultante das condições, por exemplo, de alimentação, de habitação, educação. Então, a gente sabe que saúde não é só ali, ela não depende só do nosso tratamento. A educação, a renda, o meio ambiente, o trabalho, o transporte, emprego, lazer, liberdade, né, acesso, a posse de terra, o acesso a serviços de saúde. Então, tudo isso vai incluir. Essa definição, ela envolve reconhecer o ser humano como ser integral, como eu falei para vocês, né? É um ser integral, você vai tratar tudo, tá? E a saúde como qualidade de vida. Atualmente, pessoal, discute-se aí a necessidade de humanizar o cuidado, né? Justamente a assistência, a relação com o usuário do serviço de saúde, de mudar, né? Porque a gente consegue entender e perceber a insatisfação dos usuários, né, do Sistema Único de Saúde e dos usuários da saúde de fato, né? Os pacientes não estão satisfeitos com ali os seus tratamentos e com os profissionais que os estão atendendo. O SUS, ele instituiu uma política pública, né, de saúde, que apesar ali dos avanços acumulados, né, hoje ainda enfrenta essa fragmentação do processo. A gente ainda tem essas dificuldades, né? E do processo, no caso, do trabalho e das relações ali entre os diferentes profissionais. A gente tem fragmentação ali da rede assistencial, nós temos uma precária interação nas equipes, os profissionais eles não conversam entre si, né, não planejam os seus tratamentos uns com os outros. A gente tem uma questão de burocratização e uma verticalização também do sistema. Nós temos baixo investimento também, né? E também na qualificação ali dos profissionais. Falta realmente uma valorização para esses profissionais. Formação dos profissionais, né, de saúde distante ali do debate e da formulação da política pública de saúde, tá? Entre outros aspectos, pessoal, tão ou mais importantes do que os citados aqui, resultantes ali de ações consideradas, né, desumanizadas na relação com os usuários dos serviços públicos de saúde, nesse sentido, justifica-se aí a reflexão sobre a humanização, né,
que deve ali considerar justamente a valorização de diferentes sujeitos implicados ali no processo, né, de produção de saúde. Então, para você levar saúde para a população, não é só essa questão planejar ali algo mecanizado ou medicamentos ou atendimento de uma forma fria, né, sem realmente enxergar o paciente, isso não vai ajudar. Né? Então, a gente precisa entender essa valorização, né, dos pacientes, esse cuidado com os pacientes. Né? Valorização dos usuários, trabalhadores e gestores. Precisa essa questão do fomento da autonomia e do protagonismo desses sujeitos. Aumento também do grau de responsabilidade na produção de saúde, né? Os profissionais eles têm que se sentir realmente parte desse processo. Estabelecimento também de vínculos secundários, né, e solidários ali, e de participação coletiva no processo de gestão. Identificação das necessidades sociais ali de saúde. Mudanças nos modelos de atenção, né, e gestão ali dos processos de trabalho, tendo ali como foco, por exemplo, as necessidades dos cidadãos, né, e a produção de saúde. Então, essa questão da humanização na saúde é muito voltada não só para o atendimento ali do profissional com o paciente, mas o processo da gestão também. Essa gestão ela tem que ser, né, essa organização do processo do cuidar tem que ser pensada de uma forma humanizada, tem que ser pensada ali como que eu vou conseguir satisfazer os meus pacientes, como que eu vou conseguir fazer com que eles se sintam ali acolhidos, que os meus profissionais realmente atuem da forma correta, né? Que eles façam com que o paciente se sinta bem, que ele realmente tenha confiança no tratamento dele. Então, tudo isso também vai fazer diferença, tá? Bases da Política Nacional de Humanização e Gestão na Saúde. A política, né, de humanização, a PNH, ela vem operando ali com o princípio da transversalidade, tá, gente? Ela lança a mão, por exemplo, de ferramentas e dispositivos para consolidar ali as redes, vínculos e, né, corresponsabilização entre os usuários, né? Ela coloca ali todo mundo responsável, trabalhador e os gestores também. Ao direcionar aí estratégias e métodos de articulação, né, de ações e saberes, pode-se aí efetivamente potencializar a garantia, né, da atenção integral, resolutiva e também humanizada. Então, quando a gente consegue colocar essas estratégias em práticas, né, e esses métodos, aí a consequência seria boa, positiva para o paciente, né? E também, lógico, que para todos que estão envolvidos. Os valores que norteiam essa política são, por exemplo, a autonomia e o protagonismo dos sujeitos. A corresponsabilidade, como eu falei, né, entre eles, entre ali gestão, profissionais, usuários, os vínculos solidários e a participação coletiva ali no processo, né, da gestão, são valores aí da PNH. A PNH, ela não é um mero conjunto de propostas abstratas, tá? Que operamos ali, que se tentam ali tornar concreto. Então, ela não é apenas propostas, é realmente para, né, ao contrário, o Humaniza SUS, ele apresenta-se como uma política constituída a partir das possibilidades e das experiências ali concretas, tá? Do que realmente é colocado em prática. O Sistema Único de Saúde, SUS, ele tem como um dos seus princípios, definidos ali na Constituição Federal, a participação social, né, que a gente tem aí, principalmente garantido na Lei Orgânica da Saúde, na Lei número 8.142, tá? A participação social que resulta em maior democracia no espaço de gestão de saúde. Esta gestão, pessoal, ela é realizada ali pelos estados, né, e municípios, pois o SUS, ele adota aí como estratégia organizativa a descentralização para atingir os cidadãos ali em seu cotidiano, tá? Então, basicamente, essa descentralização é justamente para que consiga ter esse acesso à população, facilitar para o usuário, né? Reconhecer aquele meio em que vai se trabalhar, porque não adianta a gente achar
que o mesmo tratamento que é aqui, que é numa capital, né, que tem ali milhões de pessoas, para uma cidade pequena no interior, não vai ser a mesma coisa, as necessidades são diferentes. Então, tem que ter esse conhecimento do que, né, da área que você está atuando. Os serviços de saúde, eles têm 3 objetivos finalísticos, tá, pessoal? A produção de saúde, né, a realização profissional dos trabalhadores e a sua própria reprodução enquanto política democrática e solidária. Inclui aí a participação, né, de trabalhadores, gestores, usuários do serviço de saúde e, lógico, em um pacto de corresponsabilidade. Todos estão ali responsáveis. É inevitável deparar-se com realidades paradoxais, né, como a vida e morte, tristeza e alegria, esperança e desespero, sorriso e lágrima, cuidado e descaso, perdão e culpa. Então, não tem como a gente evitar. Quem trabalha na saúde, infelizmente, né, vai acabar vivenciando situações muito tristes. Tem que ter, né, saber diferenciar. Lógico que a gente precisa ter como se fosse uma frieza, né, para que a gente consiga enfrentar situações ali, né, de adrenalina, de urgência, para que a gente consiga realmente ajudar o paciente. Mas também não significa que nós vamos ser robô, né? A gente não é uma máquina, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos e isso é o que precisa ser utilizado, né? Lógico que para o bem, para que o paciente tenha ali, se sinta realmente acolhido, pelo profissional. No serviço de urgência, o atendimento ele é prestado quase sempre, né, em um intervalo de tempo muito curto e remete aí à reflexão sobre a relação entre o paciente, família, equipe multiprofissional e a instituição. Por vezes, nessa realidade, não é possível, por exemplo, informar previamente ao paciente, familiares ou acompanhantes sobre as intervenções que vão ser feitas ali, né? Geralmente, já quando é uma urgência, emergência, você já vai direto para a sala de cirurgia, depois que foi realizada é que vai ser, né, informado. Em geral, intervenções invasivas a serem realizadas e, nesses casos, sem consentimento, uma vez que o profissional precisa tomar decisões rápidas, né, em prol ali da vida do paciente. Esse contexto envolve ali diferentes tipos de responsabilização e ética, tá? Administrativa, civil e penal, influenciando aí as relações entre as pessoas. Mas nem por isso a conduta ética pode ser relegada ali a segundo plano, tá? Pois norteia aí as ações e está justamente atrelada às nossas atitudes. Então, não é porque você está numa emergência que você vai atender o paciente de qualquer forma. Pelo contrário, você vai ter uma responsabilidade muito grande, tá? A ética, pessoal, é requisito aí essencial justamente para a convivência, né? Tanto ali da equipe multiprofissional, quanto com o paciente, sendo fundamento ali básico para a humanização da assistência na saúde e a atenção às urgências. Enquanto ciência, né, enquanto a ciência da moral norteia aí a vida em sociedade e acompanha esse juízo, né, de valor desde o início da sua civilização, a ética profissional, por sua vez, além de regras de convivência social, abrange aí um conjunto de princípios e normas que regem o exercício da nossa profissão. Então, cada profissional aí, né, da saúde tem o seu código de ética, de acordo com sua profissão, e que precisa ser cumprido. Tomar uma decisão ética depende dos fatores como conhecimento, né, técnico-científico, sensibilidade também, e o raciocínio moral. Tomar uma decisão ética também, né? A gente tem questões de fatores considerados a partir de princípios como a autonomia. O paciente ele tem autonomia, né? Ele tem direito de escolha sobre o tratamento dele. Beneficência, não fazer, né? Não maleficência, não prejudicar a saúde do paciente. Fidelidade, né? A gente precisa guardar segredo ali sobre questões, né, do paciente. Justiça. Não passar ninguém na frente, né? Atender de acordo com as necessidades dos seus pacientes, veracidade e confidencialidade, tá bom? Desse modo, os conselhos de classe profissional, eles atuam como fiscalizadores, para ver se realmente a gente está agindo da forma correta, né? Se o profissional está trabalhando direitinho, se está seguindo o código de ética.
Então, é para fiscalizar. Se não está prejudicando o outro colega de trabalho. Então, tudo isso, né? A gente precisa de leis, a gente precisa de regras para que a gente consiga conviver bem em sociedade. A fim, justamente, de atender aos interesses e necessidades dos respectivos profissionais e também da sociedade, né? Se o profissional estiver prejudicando a saúde de alguém, ele vai ter direito ali, né, de recorrer. Assim, diversos aspectos éticos requerem análise na reflexão cotidiana ali de atenção às urgências, como as que serão tratadas aqui, né? A conduta profissional, pessoal, ela exige uma postura ética, pois a evolução, né, dos seus princípios retroalimenta ali o progresso da humanidade, tá? Orienta ali essa conduta ética, orienta o ser humano e, consequentemente, ordena aí o agir, né, do profissional sobre o que é bom, o que é correto, o que a gente pode fazer, sobre o que assumir em relação aos semelhantes em benefício do bem comum. Assim, a ética no trabalho, principalmente nas situações de urgência e emergência, orienta em relação ali ao teor das decisões, sobretudo o que se deve fazer, né? Então, a ética profissional é justamente para nos guiar. Como se fosse um manual. É isso aqui que você pode fazer, isso aqui não é legal. Então, é muito interessante que você leia o seu código de ética, procure lá, né? Se você é do curso de técnico de enfermagem, vá lá verificar o código de ética de enfermagem, de saúde bucal, vai lá procurar o de odontologia, e aí, de acordo com o seu curso, tá bom? A prática fundamentada em princípios éticos e comportamentais reflete o tipo de organização de qual fazemos parte ali e da nossa conduta, né, profissional. Então, de acordo com nossos comportamentos, a gente vai estar ali no grupo, né, de bons ou maus profissionais. Logo, refletir torna-se aí uma ação imperativa, né, uma vez que deve compatibilizar ali os valores individuais, né, da pessoa com os valores expressos nos princípios éticos. No cotidiano, por exemplo, dos profissionais de saúde, é comum ocorrerem ali conflitos que são relacionados à assistência ao trabalho e equipe. Então, a gente acaba tendo que passar por situações complicadas, né, em relação aos pacientes, em relação aos colegas de trabalho, e nós precisamos ter uma conduta ética. A ética profissional, pessoal, ela é analisada a partir justamente da ótica ali da avaliação normativa das competências que são atribuídas ali por lei. Principalmente da análise, né, do caso concreto e da aplicabilidade ali dos princípios, né, da ética e da bioética. A grande demanda dos pacientes provocam aí um dilema para o profissional responsável pela classificação do grau de risco, segundo ali a complexidade do estado de cada paciente. Então, uma questão que geralmente deixa a gente, né, em uma situação complicada é quando você tem uma demanda muito grande de paciente e você tem que classificar, né, quem é o paciente que precisa ser atendido primeiro. Então, sempre lembrar o paciente que está em estado de saúde, né, que ele está ali com mais riscos para a vida dele ali, mais risco de morte. Então, lógico que vai ser dessa forma, quem está em situação com quadro de saúde mais grave. As pessoas que procuram os serviços, elas tendem a acreditar que o seu problema é mais importante, né, que os das demais ali. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que todo paciente que chega, ele acha que ele está em estado pior, né? Ele quer logo ser atendido, ele não está, infelizmente, as pessoas são um pouco egoístas. Então, quem tem essa responsabilidade de classificar são os profissionais de saúde. Eles acreditam que o caso deles é o mais urgente, né? Então, eles vão brigar por isso. A exemplo ali dos crescentes casos, por exemplo, de agressão de toda a ordem contra os profissionais de saúde. Então, tem muitos casos em que os pacientes, né, partem para agressão para os profissionais ali de saúde. Então, a gente tem que ter muita paciência, tem que saber, né, manejar, levar a situação. Entretanto, o paciente ele não escolhe estar doente, né? Qual profissional, e também não escolhe qual profissional vai atendê-lo ali, nem o horário para ele ficar doente.
Os integrantes da equipe multiprofissional, eles devem compreender que o paciente ele tende a fragilizar-se, tanto em seu estado físico quanto na sua dimensão psíquica, tá? E nessas condições é compreensível que lhe seja ali concedido até o direito ao mau humor. Então, como ele está no estado ruim, sentindo dor provavelmente, a gente até releva a falta de educação, vamos dizer assim, né, em um maior nível ali de exigências, visto que isso funciona como uma forma de compensação. Ele fica resmungando, obrigando, às vezes, como uma forma de compensação para o que ele está sentindo. Já os profissionais habilitados, regularizados, sabem que isso pode acontecer, né, em qualquer período ali da vida do paciente, tá? E da nossa experiência profissional. Da mesma maneira, a instituição de saúde sempre deve prestar o socorro imediato à pessoa, né, em situações emergenciais, independente de questões financeiras. Cabe também à instituição promover recurso, né, justamente para a manutenção da vida dos pacientes, não transferir essa responsabilidade ali ao profissional que assiste, né, que os assiste ou à família. Então, a instituição, no caso, se for um hospital, ele tem que dar suporte para que tenha aí, para que de fato a gente consiga atender esses pacientes, e ele não pode passar essa responsabilidade para os familiares, né, ou para os profissionais de ter que comprar equipamento ou medicamento para salvar a vida do paciente, tá? Isso é da instituição. Então, no âmbito ali de gestão, também constitui responsabilidade ética por parte do gestor assegurar justamente a qualidade do trabalho e o acesso à capacitação do profissional e o aprimoramento científico da equipe. Então, gente, é uma questão que a gente tem bastante dificuldade com isso, é que os profissionais não são valorizados, não se atualizam, muito por falta de incentivo também, e aí acaba refletindo no atendimento para os pacientes, e quem sofre com isso realmente é o usuário, né, dos serviços de saúde. Então, espero que vocês entendam a importância aí de procurar seu código de ética, de entender a rotina, né, de saber qual a sua função, o que é a sua obrigação, o que não é. É saber exatamente da importância da qualidade do atendimento do paciente, né, do paciente se sentir acolhido, realmente. Então, hoje eu vou ficando por aqui. Beijão para vocês e tchau, tchau.